Esse é o Fortuna Crítica! Rapaziada, esse trio maravilhoso. A Jota, tudo bem? Tudo ótimo. Senhores, vocês gostam, já pularam, já brincaram, não gostam mais de carnaval? Bastante? Rapaz, porque hoje o nosso convidado é o carnaval. Hoje é uma pessoa especial, carismática, de uma competência fantástica, assim. Olha, prepara aí, viu? Você que tá aí com essa guitarrinha hoje aí que você veio, eu acho melhor você começar a tomar cuidado. Vamos nessa, daqui a pouco. Roda a vinheta! Uou! Eu tenho que ler, né? Porque o nosso convidado hoje é pra lá de especial. Herdar um legado musical como o de Osmar Macedo é uma grande responsabilidade. E o nosso convidado de hoje perpetua esse legado com maestria. Ele é o patrono da guitarra baiana e um dos maiores instrumentistas da Bahia, do Brasil, acho que do mundo, gente. Tenho o prazer de receber meu grande amigo Armandinho. Chega cá, Armandinho, pode dar um abraço. Que maravilha! Armandinho, obrigado pela sua presença. Pessoal, que coisa boa, viu? Aqui, esse trio aqui, É. o Fabrício, o Rafael, o Sandro e o nosso Ainda AJ mais ali vendo- no bar. Vendo essa guitarrinha baiana aí, que a Fender imitou, né? Essa é uma imitação? O Rafael? Mas é muito bacana. Eu tive uma dessa também, Foi? muito bacana. Mas a minha é das antigas, o mesmo modelo. Você deve ter todos os Bacana, modelos, né? né? Deve ter todos, né? É que aqui a gente, na verdade, Sim. vem do cavaquinho elétrico, né, que o meu pai tocava com afinação de bandolim. Mas quando eu herdei, né, absorvi essa história musical dele, entrou também na minha vida Beatles, Hendrix e tal. E aí eu queria transformar o meu cavaquinho numa guitarra, né? Foi aí que eu veio a ideia de botar uma quinta corda, aí veio a ideia e comecei a gravar, né, os discos do trio elétrico já como guitarra. E no trio elétrico, que era o cavaquinho, violão e aquela charanga, né, nas laterais, eu comecei a querer fazer uma banda tipo Beatles. Eu digo, não, meu estilo é bateria, baixo. E comecei a botar isso em cima do trio elétrico. Que legal. Então começa a mudar em 74, 75, principalmente. A gente começa a gravar. E nessa fusão, né, com o rock, com a música do mundo, né, com a guitarra, foi que eu entendi que o meu cavaquinho era realmente uma guitarra e botei o nome, comecei a escrever Guitarra Baiana. Falei, essa guitarra é baiana. Aí comecei a dar Essa história nasce lá atrás, né? Quando o Dodô e Osmar pegam... Tem uma história do violão lá na primavera. Aí é a invenção do elétrico, mesmo, né? É isso, começa lá atrás. Anos 40, quando eles começam a botar captador. Dodô era um eletrotécnico, né, que começa a descobrir essa coisa da captação e bota um captador no cavaquinho de meu pai, mas aquele cavaquinho tradicional de bojo e no violão dele. Só que quando ia aumentar, meu pai queria arregaçar o volume, porque ele virava carnaval, aí dava microfonia, e começou a abafar, e chegou uma hora que ele fez, não, tem que tirar essa caixa. E começaram a fazer maciço. E viu que não E dá. os amigos nunca tinham visto um instrumento que era num cepo maciço, botaram o apelido de pau elétrico. Né? Aí, o pau elétrico.
Meu pai brincava com isso, né? Porque disse que o de Dodô era maior do que o dele, que era o violão. Não, era o violão, né? O dele era o cavaquinho. Boa, boa, boa. Muito boa. É interessante. E essa coisa de ser elétrico, na época, era a novidade em todos os sentidos. Imagina. Porque estava surgindo o ferro elétrico, torradeira elétrica. Era um conceito. Era tudo elétrico. Na época, levava a essa coisa de elétrico. Então, eles eram uma dupla elétrica. Botaram o nome. Né? Começou com uma Saíram dupla, não foi? tocando na Fobica, os dois, a dupla elétrica. Mas nas festinhas, tinha um terceiro que entrava nas festinhas com ele, o Temi, com um triolim. Rapaz, deixa eu te contar uma coisa. Castro Neves, 76. Você falou Demi, né? É Demi, é o Demi. Temi. Temi, É Temístocles Aragão. que tocava com eles. Meu avô fazia um caruru no Castro Neves, número 76. Seu pai, Dodô, ele. Sim. Porque quando eu estava conversando com minha mãe, ela falou: Não, você vai entrevistar? Olha, ele ia para casa de sua avó. Eles tocavam lá, era amigo de seu avô e tal, tal. Tinha um terceiro, aí eu fiquei tentando lembrar o nome, porque ela falou comigo isso tem uns 15 dias. Aí tem um terceiro, eu falei, quem é? Ela falou, pode perguntar que tinha um terceiro. Temi. Que legal. Porque o terceiro foi o que deu o nome, porque eles olharam, não é mais uma dupla, aqui agora é um trio elétrico. Mas era o nome do conjunto. Rapaz, que legal. Quando eles foram para Fobica, ainda eram os dois. Passou por uma caminhonete, depois um caminhão, mas só eram eles dois porque não misturava, não embolava. 3 embolava o som. Então o Temi ficava mais nas festinhas. Em cima do caminhão a gente fuçou todo esse histórico fotográfico, meu irmão Haroldo é quem faz isso. E não tem, o Temi, ele só tocava nas festas, mas ele, por causa dele, originou o nome Trio Elétrico. Temístocles Aragão. E ele, por causa dele, é que veio o nome. Legal, mas no trio, no caminhão, era só Dodô e Osmar, mas não levava o nome. O nome do conjunto era o Trio Elétrico. Trio Elétrico. Eles levaram 5 anos tocando, era só eles. Já tinham patrocínio da Fratelli Vita, já saía num caminhão. Tinha até um jingle, né? Começaram a botar luzes fluorescentes. Eu estava ouvindo o jingle da Fratelli. Era Guaraná. Guaraná Fratelli Vita. Era Guaraná Fratelli Vita. Falando em Guaraná, Jota, veja o nosso convidado, o que é que ele gosta. Temos um uísque 18 anos para o senhor. Você? Como é? Não Por entendi. favor, traga um uísque. Tem um uísque aí? Claro. Poxa. Rapaz, eu anotei o nome do motorista. Peraí que eu vou dizer o nome do motorista que deu a maior bronca que a Fubica saiu. Aí, para, freia. Olegário. Aí o Olegário, aí disse que, Olegário, para, Fubica, para, Fubica. Não parava de jeito Aí o nenhum. Olegário falou, esse rapaz não tem motor, não tem freio, não tem nada. E como é que tá andando? Era o povo empurrando. Rapaz, olha que Eu negócio. acompanhando, empurrando a Fobica. Cavalo na frente e tal. Tem história fantástica. É interessante. Eu sei que eles saíram, foram aumentando, porque o negócio fez um sucesso tão grande, e os percussionistas na Fobica vinham andando no asfalto, que nem banda de rua. Aí reclamaram, chegou uma hora, a gente tá aqui andando, vocês estão aí em cima do carro, do Armar, vocês estão bem, a gente tá aqui cansado. Aí meu pai tinha uma Metaluz, no ano seguinte meu pai não, pegou a caminhonete, aí fez o lugar. Vocês agora vão em cima do carro com a gente. E ele Dodô na boleia. Aí pronto. Aí entrou a Fratelli Vita no 3º ano, aí botou um caminhão já com luz e tal. Aí pronto, aumentou a percussão e ficava aquela percussão nas laterais, a percussão rebaixada, para ficar bem perto do público, porque não tinha caixa de som, não. Era alto-falante, só pro cavaquinho, era mais o cavaquinho. E o violão ali fazendo uma marcaçãozinha, não se ouvia muito. Então era o som do cavaquinho, era o som do trio elétrico. Se tivesse um cavaquinho... Então, no 5º ano, é engraçado, eles pintavam o nome do conjunto, que eles chamavam, o nome pegou, trio elétrico. Eles pintavam na lateral, o trio elétrico, o trio elétrico. Quando, 5 anos depois, surge lá o Conjunto Atlas. Eles iam fazer os instrumentos lá com o Dodô e tal. Dodô ensinava tudo, meu pai dava o desenho da planta, vocês fazem assim, ó, e tal.
né, numa coisa assim, sem o menor compromisso, nem concorrência com nada. Era uma coisa assim tão, né, de brincar o carnaval. Eles não eram profissionais, não eram... Engraçado que na história, assim, aí na história, a ideia veio porque um navio chegou com um grupo, as Isso. vassourinhas, né? E aí as vassourinhas, eu acho que estava uma gabeira, convidou para sair no carnaval e tal. E eu acho que seu pai viu aquilo, sacou e disse, porra, que negócio legal isso daqui. Meu pai adorava frevo pernambucano frevo, de metais. Quando ele soube que essa orquestra Vassourinha, né, ia sair nas ruas, né, o governador pediu para... A orquestra estava num navio e eles deram uma volta pela cidade. Aí meu pai foi e viu o povo Eles jogavam as enlouquecido. vassouras e tal. Quando tocava os metais, e o povo enlouquecia. Exatamente. Ele dizia, é a música, é o frevo. Porque antes disso, era mais ou menos assim, tipo a Banda da Lua, né? A banda que tocava lá para Carmen Miranda, um negócio mais... Mais regional, né, acústico. Por favor, Jota, traga Não tinha. Eles foram os inovadores do de elétrico. tudo. Né? Ali a O ideia. interessante é que eu estava falando, no 5º ano, quando foi surgindo, eles botavam conjunto. Puxa, muito obrigado. Saúde. Quando foi surgindo o Conjunto Atlas, Conjunto 5 Irmãos, aí o povo começou, lá vem outro trio elétrico. Lá vem outro, meu pai brigava, não, trio elétrico somos nós, é o nosso conjunto. Lá é outro, é Atlas. Não, peraí. O povo não quis saber, lá vem outro, o nome é trio elétrico mesmo, é o nome do carro. Aí eles, roubaram o nosso nome, não é mais nosso. Tanto é que eles nunca usaram Dodô e Osmar, não. O nome era o trio elétrico, era o nome do conjunto. Eles tocaram até 61, porque aí começou o trio elétrico virar empresa, o Tapajós começou a crescer, né? E eles não acompanhavam. Morreu o meu avô, que era um incentivador da folia, e patrocinava também, né? Que meu avô, Era pernambucano. meu avô Armando, ele viveu para... A gente era para ser rico, porque ele tinha uma herança enorme, mas ele gastou tudo, ele viveu gastando o dinheiro todo da família. Não quis saber, ele era um bom vivan. Muito. Nunca fez nada. Então ele se apegou a meu pai para curtir as festas, né? Aqueles instrumentos elétricos e tal. Ele começou a querer botar no carro dele para ligar na bateria do carro, para sair tocando nos lugares. Então meu avô foi um incentivador, meu avô Armando, que eu herdei o nome, né? Mas teve um comentário que eu vi, mas não vou lembrar de quem fez, que a grande criação de Osmar não foi nada disso aí, não. Foi o Armandinho. Aí vem aquela história que você vai lá para Flávio Cavalcante. Imagine, Flávio Cavalcante... Vocês não conheceram o Flávio Cavalcante, não? Né? Ninguém é dessa época. Um pouquinho finalzinho de Flávio. Era estressado demais o homem. Conheceu? Rapaz. Foi um primo meu, Papal, que tinha o programa Grande Chance, e Papal, e aqui fizeram um programa A Caminho da Grande Chance. Quem ganhasse aqui, vinha o júri de Flávio na última, né, na final. E eu comecei a ganhar as eliminatórias, aí teve a final no Castro Alves com o júri de Flávio Cavalcante, e era TV Tupi, TV Itapuana, filmando ao vivo e tal, e eu fiz um sucesso danado, o público aplaudiu de pé aqui no Castro Alves. Eu ganhei aqui, fui para o Rio de Janeiro, e aí no Rio foi no Teatro Municipal, cara, e tinha Nelson Mota no júri, Sargentelli, o filho do Jacó do Bandolim, era um júri grande lá. A produção tem foto? Eu acho que tem foto, né? Tem foto da Grande Chance? Ih, rapaz, da gente ali... É isso mesmo. Essa daí é uma eliminatória lá do Rio, não foi a final. A final foi no Teatro Municipal, isso é na Urca, na TV Tupi, na Urca. Lá. E o menino, eu com 15 anos aí, rapaz. Eu 15 anos, mas já tava destruindo, né? Mas aí não, que eu fiquei muito conhecido na época.
E conheci Jacó do Bandolim, de Valdir Azevedo, toquei com Lupércio Miranda, os mestres, né, da época do bandolim, dos instrumentos. Então, até quando eu voltei aqui para Salvador, quem foi me procurar lá em Itapajipe, na minha casa, é João Gilberto. Foi, João Gilberto. Foi lá porque ele tinha uma prima que ele ficava na casa dela, lá em Itapajipe, na Boa Viagem. Eles moraram na Ribeira, né? E falando, eu sou de lá, nascido e criado lá. Eu sei que aí o João ouvia falar de mim, né? Porque em 70 tinha muito comentário, né, do menino que tocou bandolim e tal, não sei o quê. E a prima dele foi a diretora da minha escola de primário. Ela fez, não, ele mora aqui perto e tal, não sei o quê. Ele, vamos lá. Aí tô lá em casa, me chega João Gilberto. Eu não sabia nem quem era ele, cara. A verdade é essa. Ela ficou me chamando, olha, ele quer te ouvir. Não pode falar o nome dele, porque ninguém pode saber que ele está aqui. Olha. Aí eu olhava assim, não, eu não conheço não, mas tudo bem. Vamos lá. Não, é engraçado. Não fala o meu também não, né? Não conheci, fui pra lá, cheguei lá, ele sentou, tirou o violão, todo animado, coisa que não é a cara dele, em lugar nenhum, ele é fechado. Era, né? Era. E ele aí tirou o violão, aí olhou pra mim, pega o bandolim, vamos tocar. Aí eu falei, não, eu não tô ensaiado com você. Eu prefiro esperar o meu irmão que vai chegar aí. Meu irmão tá chegando aí e tal. Aí ele falou, puxa, eu sou igual a você, também não toco com qualquer um, não. Olha. Aí fez, bota uma cadeira aqui pra ele, você quer me ouvir? Eu falei, claro, pode tocar. Aí botou uma cadeira na frente, bota aqui na minha frente. Aí eu fiquei na frente dele sentado. Imagina assim. Ele aí começou a tocar. A miúcha do lado, grávida de Bebel, né? Aí ficou cantando com ele e ele tocando, com umas 5, 6 músicas. Eu olhava assim, isso é bossa nova, né? Bossa nova. Ele, bossa nova. É um estilo bem tranquilo e tal. Ele gostou de mim pra caramba, né? Porque eu não tava nem aí pra ele. É engraçado isso, né? A gente comentou tanto isso, rapaz, depois de morando no Rio, porque ele me ligava muito para Moraes. Sim. Aí me ligava, ele adorava conversar, ele ficava contando a história do meu pai, cara. Não sei de onde ele tirou tanta história do meu pai, que meu pai tocava no 3,5, que era o conjunto de Dorival Caymmi. Ele sabia a história toda. E ele ficava me contando, seu pai e tal, no tempo de Dorival. Aí ficava contando, eu digo, pô, João. Ele aí lembrava, você lembra lá na casa da minha prima Elisete? Puxa, eu fui te buscar. Eu digo, pô, João, você lembra de tudo e tal. Ele lembrava de tudo, cara. Aí, Mas pronto. você chegou a tocar com ele? Tocou? Nesse dia, tocou? Quem? Você? Não, nunca toquei. A gente só falava mais, era por telefone. Não, ele tocou o violão, você não tocou a guitarra? Não, eu não toquei com ele. Eu não quis tocar, cara. Aí, não, quando chegou meu irmão, Betinho, né, que era mais ligado, quando o Betinho viu, rapaz, esse aqui é o Papa da Bossa Nova, Armando, João Gilberto. Aí eu fiquei, já ouvi falar dele. Tá certo. Aí, Betinho, não vou tocar não, porra, digo, Betinho, eu ainda falei pra Betinho, ele não sola nada, não. Ele só faz acompanhamento. Não falava nem de harmonia, só. Ele não sola. Porque quando a professora me chamou, disse que era o melhor violonista do mundo. Eu imaginei que o cara ia destruir. Aí o cara senta lá, plá, diga, é bossa nova. Não tinha essa ligação assim com o negócio, não. Que meu negócio era coisa de aprender os frevos de técnica, né, e tal. Que figura é essa? Mas é interessante, né? Aí você aprimora o cavaquinho, né? Aí faz tudo o trabalho. Na verdade, eu vou pedir para você explicar para o público, né, a diferença entre a guitarra baiana e a guitarra clássica, né? A guitarra clássica, ela vem do violão. Né? Que aí começa a eletrificar e começa a fazer maciço e tal, e virou a guitarra. E a guitarra baiana vem do bandolim, porque meu pai tocava
ele gostava de tocar o cavaquinho sem as cordas duplas do bandolim, Sim. mas com afinação de bandolim, porque ele aprendeu no bandolim. Então, por isso que aí virou um cavaquinho com afinação de bandolim, um misto de uma coisa e de outra, mas que é eletrificado, e com essa linguagem que a gente faz, né, ele tomou uma outra, né, formato, né, de som. Uma outra. É essa coisa que é da nossa escola, né, que o Haroldo, meu irmão, está levando adiante, é passar para os meninos essa forma de tocar, que é uma coisa que eu estava contando lá em cima. Porque, por exemplo, você pega esse cavaquinho que você tem aí, que a Fender faz, você ouve um americano tocar, não reflete nada do som. Se ele não tem conhecimento da nossa música, ele vai fazer um jazz, ele vai fazer outra coisa, não tem nada a ver, ninguém vai dizer que é trio elétrico. Mas do jeito que a gente toca, né, quando mete um vassourinha, é o trio elétrico. Então, por isso que a gente chamou do som. A gente não, isso já vem desde Caetano, desde Moraes, o som trio eletrizado, porque era uma outra sonoridade, essa forma de tocar que eu absorvi de meu pai, e fiz a fusão com a guitarra, com os efeitos, com a tecnologia. Então eu passei, né, a fazer uma sonoridade que não era a que meu pai fazia, de certa forma, né? Porque o som dele era limpo, era uma outra forma de tocar. Mas a base vem dele, né? Então ele era o grande mestre. Hoje eu digo que esses meninos todos que estão tocando, que aprenderam, né, pelos nossos discos, pela nossa história, no fundo eles são filhos, né, do velho Osmar, que foi o cara, o paizão, que fez as músicas, porque meu pai era um compositor, ele queria ser artista, né, mas ele, no tempo dele, né, ele aí abriu a metalúrgica e foi um negócio para ele que a música, como até hoje, né, tem toda essa insegurança, né, de vida, não é uma profissão estável, né, é uma coisa ainda muito insegura. Naquela época, pior ainda, inclusive músico era vagabundo, né, não era nem profissão, né. Via o cara com o violão na mão, lá vai o vagabundo, lá vai o cara que não quer nada. Então, meu pai é dessa época. A produção tem foto da família? Tem, né? Aí. Foto da família. Aí, a turma toda aí. É aquele tempo da Warner, né, com meu pai, com a guitarra havaiana que ele aprendeu com o Garoto, né? Ele ficou amigo de Garoto em São Paulo. Que legal. Né, nos anos 40, antes do trio elétrico. Você tinha uma brincadeira que você fazia com ele O desafio. O desafio, né? Ele inventou essa história, o desafio do pai com o filho. Ele né? botava até o pano por cima da... Rapaz, ele fazia... Aí quando ele terminava, ele pegava Não era a o sandália. pano, não. Nos shows ao vivo, na televisão ele não fez isso. Ele levou outra camisa, mas ele tirava a camisa, ficava sem camisa. Então ainda fazia um físico. Aí pegava a camisa, cobria o instrumento todo, porque eu era técnica, né? Ia pra cima dele. E ele vinha com a manha, botava nas costas. Isso aí. Tirava a camisa, botava a camisa. Aí o povo delirava com ele. E no final eu estava lá tocando, solando, ele vinha por trás de mim, pegava o cavaquinho por trás de mim e tocava. Aí o povo ficava doido. E eu tocava por cima, né, na mão dele, as 4 mãos em cima do cavaquinho. E aí veio... Pô, era um numeraço. Depois ele vinha com a sandália, né? No final eu tocava o moto perpétuo Paganini e tal, aí ele não tinha jeito, aí tirava a sandália. Agora não tinha porrada, aí eu gritava com o instrumento. É isso. Pô, era bom que demais. Que legal, pra cara. Isso eram os números do meu pai, né? Ele falava que ele falava, ele toca muito ligeiro, eu ensinei tudo a ele. Mas, aí você. Mas não ensinei. Você é camisa mesmo? Ele diz, mas não ensinei o pulo do gato. O Gil ali, novinho, rapaz. Rapaz,
Às vezes... A Gil ali, né? Gil, é novinho. A Gil adorava, a Gil ficava... vira e volta. Desde o tempo que a gente botou a Fobica na rua em 74, que Gil saiu com a gente. Subiu lá na Fobica, tem uma foto que era eu, ele, meu pai, Dodô, Pepeu, né? E a gente é uma foto bacana, que foi o primeiro trio nosso, né? Que era engraçado isso, porque desde o primeiro, meu pai queria botar meu nome. Falei, não, meu pai, meu trio é Dodô e Osmar. Eu tinha uma coisa, desde menino, quando eu era menino na escola, que eu falava, meu pai inventou o trio elétrico, ninguém só faltava me bater, rapaz, para, né? Inventou o trio elétrico. Na Terreiro Tupi, eu fui com meu pai lá, que a gente quer fazer um número de trio elétrico com a produção do Flávio Cavalcante. Pô, neguinho só faltou, né, ficou curtindo com a cara. Neguinho, quem inventou trio elétrico, rapaz? Para com isso. Depois vai dizer que seu pai inventou a baiana do acarajé também. Neguinho, eu ficava doido com isso. Pô, meu pai era um negócio tão importante, né? Sim, claro. Uma coisa que era a razão já do carnaval aqui desde os anos 60 para cá, que não existe sem trio elétrico. E neguinho não acreditava, meu pai inventou, ninguém acreditava nisso. E a minha função, eu acho que a mais importante foi levar para o Rio de Janeiro, São Paulo, sabe, o nome, a história. Porque meu pai ficava aqui na metalúrgica e tal, fazendo o trabalho dele, e eu comecei a tirar ele, né, e botar ele no lado da música que ele tanto quis, né, e ele aí, pô, começou a se realizar. Legal. E ele fazia, como eu vim dizendo, ele fazia as músicas, né? Ele fez a música do Pombo Correio, Sim. né? Ele fez aquele frevo do trio elétrico, abra alas, minha gente. E ele fez uma instrumental, ele fez várias, mas as mais conhecidas, Tayane, que é uma música, né, instrumental, né? Você conhece, né? Que o Rafael Rabelo adorava tocar comigo, cara. E por causa disso, né, dessa gravação nossa, todo o pessoal de Chorinho começou a tocar também nos regionais. Que legal. O Tayane. E foi engraçado que há pouco tempo, nas Olimpíadas lá do Japão, saiu uma orquestra de japonesas na rua, depois das Olimpíadas, tocando Pombo Correio, a melodia. Tararana, tarana. E todo mundo aqui comentou nas redes, né? Puxa, Moraes Moreira, olha aí, Moraes fez a letra. Eu dizendo, olha, a música que tá tocando é o velho Osmar, pô. Mas o pessoal, né? Mas o importante é, como meu pai dizia, o importante é acontecer. Tem uma foto com Vinícius, né, produção? Vinícius de Moraes assistindo uma performance da família Macedo. Uhum. Moraes Moreira, nosso quinto irmão. Ele... Com Vinícius. Engraçado, Sem camisa. Isso foi uma festa de um bloco que saía nos anos 70. Eu esqueci, aqueles primeiros blocos, né? Ainda não tinha nem trio elétrico o bloco. E fizeram uma festa e convidaram a gente. E a gente levava umas cornetas, era tudo montado assim entre as mesas. E meu pai fazia o número, o desafio. Ele tirou a camisa ali. Já estava... Na hora do desafio, aquele cobre instrumento. E Vinícius lá com um copinho de uísque dele, cara, e ficava, sabe, olhando aquilo, né? Coisa interessante. Eu era mais compenetrado. Aí, ó, ali tem uma guitarrinha que eu tô tocando que era das que Dodô fazia. Só que eu comecei a pedir para ele no formato das guitarras, porque eles tinham um formato, quando eles fizeram os primeiros, que era completamente diferente. Eles não tinham influência de guitarra americana, de nada disso. Eles faziam do jeito deles e inventaram do jeito deles um formato. Mas eu, quando comecei a ouvir Beatles e tal, eu digo, não, eu quero igual guitarra, porque eu queria mostrar os bends, as coisas de guitarra, no cavaquinho. Eu queria mostrar meu cavaquinho, né? A minha ideia era tocar Beatles, era tocar Hendrix, era botar essas coisas para mostrar que essa ligação, né? Botar
né? Chegar ali. Dentro do E que a gente ali curtia. Só, o Vinícius ali só. E o Vinícius está ali, O que acompanhando. está acontecendo aí, rapaz? Né? Deixa eu ver esse negócio. Esses baianos, devia ter esses baianos. Tá morando por aqui, né? Inventa a história, ó o pai aí, cobrindo instrumento com a camisa, que doideira. Que coisa louca. Né? Eu acompanho, vejo, olho o teu Instagram, assim, ele está repleto de apresentações, que eu acho muito legal, porque você... Eu tive a oportunidade recentemente de entrevistar o Bel Borba e falei para ele, vocês são umas referências para a gente tão grande na Bahia, em Salvador, que isso deixa a gente lisonjeado. Você não sabe que às vezes tem o São Paulo, Rio, fora. Eu falo, pô, então, era Dodô e Osmar, Armandinho, pô. O cara falou, você quem é, pô? Você é da terra de lá? Sou da terra de lá. E isso pra gente é um orgulho muito grande. Isso tem que estar enaltecendo o tempo todo, porque vocês são a referência. Eu digo sempre, essa história tem que estar sendo mostrada. E sei que você está fazendo isso em um trabalho belíssimo, porque você me comentou até sobre um aluno que copia você, tal, um menino, tal. E isso é legal, isso é inspirador. Todos aqui estavam, todos os músicos aí, ansiosos. Porra, que hora já chegou? O mestre já chegou? Tem um desafio aí, já fez um desafio com. Mas, produção, vamos chamar um intervalozinho e a gente volta já já? Vamos nessa. O Fortuna Crítica continua, mas antes, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe o nosso conteúdo. Inaugurada em 2018, a Arrojal Sá é uma produtora baiana, com sede em Salvador e filial em São Paulo. A Arroz tem um olhar único para a produção musical, audiovisual e de conteúdo digital. Antenada com as principais tendências, realiza projetos que vão de álbuns, shows, podcasts, clipes musicais, vídeos, até o gerenciamento de carreira artística e outros. Sofisticação, criatividade e cuidado são as marcas da Arrojal Sá, entregando produtos e serviços com qualidade ímpar. Saiba mais sobre a produtora nas mídias sociais. Estamos de volta com Fortuna Crítica e essa simpatia que é Armandinho Macedo. E a parceria com o Moraes? Rapaz, como ele adorava isso, a gente falar, ele era o quinto irmão. Nós somos 4 irmãos, né? Os irmãos Macedo. Sim. Quando a gente estabeleceu essa história dos irmãos Macedo para contar a história da gente, porque todo mundo conhece a história de Dodô e Osmar. Né? Haroldo, meu irmão, sempre fala isso. Puxa, tudo que a gente fez de 74 para cá levou o nome Dodô e Osmar. Mas e esse quinto irmão aí? Esse Isso. parceiraço? Conta um Parceiraço, né? Ele chegou para contar a história. Porque Moraes chegou botando letra nas músicas todas, né? Ele chegou... Até Tayane ele botou letra. Só que é tão complicada de cantar. Só Gil, a gente botou no disco de meu pai, Gilberto Gil, que era o único que ia cantar alegria, desafio, violência e tal, né? Na sequência do freio, eu chego lá,
cantando um novo enredo. A história desse povo lindo é cantar. Só Gil mesmo para ter essa, né, dicção. Habilidade de dicção. Né? Então, Moraes foi o cara que chegou para contar a história, né? Dar esse clima poético à história de Dodô e Osmar. Ele abraçou isso. Ele dizia, eu saí da família Novos Baianos, entrei na família Dodô e Osmar. E eu fui o cara que ele chamou para tocar com ele quando ele saiu dos Novos Baianos. Você conheceu como? O encontro de vocês? Olha, eu era muito fã de Pepeu. Certo. Né? Desde menino, desde 10, 11 anos, que a gente se acompanha, eu vendo ele nos Minos, no Príncipe do Iê, Iê, Iê e tal, e eu na Grande Chance. Então a gente se acompanhava assim, né, de longe, até que a gente começou a se bater em alguns lugares e tal. E eu adorava Pepeu, e ele era contrabaixista, começou a tocar guitarra. Então, interessante, né, isso. E de repente ele surge com Novos Baianos, com a turma toda lá. E eu gostava do Novo Baiano, queria ver a guitarra do Pepeu, né, no Novo Baiano. Para mim era a relação Hendrix dentro da música brasileira, né, do samba. Né? Samba da minha terra, aí entra um guitarrão ali, com o Jorginho Gomes na bateria. Pô, aquilo para mim, rapaz, eu digo, olha, mostrou aqui que aqui já vinha Gil, Caetano, né, mostrando essa linguagem universal, né, que a gente estava absorvendo na música brasileira. Quando chegou Pepeu com a guitarra, velho, aí completou. Para mim, foi o primeiro toque de guitarra, né, vamos dizer, Hendrix, Beatles, Rolling Stones, dentro da música brasileira, nos Novos Baianos. Foi um dos trabalhos mais importantes, eu acho, assim, para a música brasileira. Dizem até que o disco Acabou Chorar é o disco do século, né? Fizeram essa... Quer dizer, eu acho, para mim, para a música, porque traz toda essa... Né, esse universo, né, que a gente queria ouvir na música brasileira. Então, quando o Moraes sai dos Novos Baianos, ele já me conhecia, que eu já frequentava, né, quando eles vinham para aqui e tal, e eu fazia essa coisa do acústico e do elétrico. Então, comigo ele ia ter essa... Ele me chamou logo, foi o Ali Salomão que me deu esse recado. Moraes saiu dos Novos Baianos e quer tocar com você, quer que você vá para lá e tal. Eu ia fazer um trabalho lá com o Riachão, Batatinha, lá em São Paulo. Quando eu voltei, desdobrei a passagem no tempo que a gente podia desdobrar a passagem, fazer aquelas coisas e tal. Aí fiquei no Rio, aí liguei Moraes e tal. Ele, pô, Armando, vem aqui e tal. E eu comecei a tocar com Moraes. Dade também saiu do Novo Baiano, aí começou lá na casa de Moraes, a gente junto. Davi Moraes, com 1 aninho de idade, começou a querer pegar meu bandolim e tal, e não largou mais o bandolim. Eu sei que aí a gente começa a formar a banda, fiz o primeiro disco de Moraes, né, que ele gravou pela Som Livre, e essa banda é que a gente estabelece a cor do som. Sim, aí nasce a Né? produção. Você chegou a morar um tempo no Rio, não foi com o Moraes? Hum? Morou com o Moraes no Rio? Moramos, eu ficava morando com ele 3 meses, aí vinha para aqui, para Bahia, mais 3 meses aqui, aí voltava para lá, 3 meses com ele, até que, a partir de 76, 77, eu comecei a morar direto no Rio, aí já não tinha mais jeito. Porque aí a gente fechou o contrato com a Warner, Cor do Som. A cor do som. Em 78 fomos para Montreux com a Cor do Som, ainda tocando com o Moraes, como a Cor do Som era instrumental, não tinha muita coisa. Aí a gente fazia, eu fazia com o Moraes, eu fazia com a Cor do Som. Em 79 é que a gente, Caetano dá de presente a Beleza Pura, e Gil abria a porta, porque a gente queria cantar, né? E a gravadora queria também, bota uma música cantada para o disco vender. Eu sei que eu cantei pela primeira vez na minha vida, Beleza Pura, a música estoura no Brasil inteiro, cara, aí eu chegava nos lugares, o cantor, eu músico, desde pequenininho, instrumentista, aí canto, estoura no Brasil inteiro, eu não entendi nada. Tá? Virei sucesso cantando.
E o pessoal me chama o cantor da Cor do Rio. Peraí, eu não sou cantor, não. Eu sou tocador, sou músico. Eu canto Mas também. aí eu comecei a entender, pô, é verdade. O povo conhece a E música a Cor do Som, cantada. tem algum projeto novo? Aí o disco pula de 12 mil discos que vendia para 100 mil, né? Aí vira uma... Recentemente, tem algum projeto novo com a Cor do Som? Você pensa em alguma coisa? Tem, a gente fez um disco ano passado, retrasado, que para fazer o Montreux Jazz Rio de Janeiro. Sim. E lançamos esse disco, o álbum Rosa, e o disco ganha o Grammy Latino, cara. Aí surpresa boa, né? Boa! Aí eu tô em casa, me chega aquele troféu, aquele gramofone, parecendo ouro, aquele negócio de caramba. Que Grammy legal, Latino, eu digo, que pô, coisa boa. coisa boa, né? Então daí, lançando agora em disco também, fizemos o LP, né? Que é o álbum Rosa, que é um disco que a gente pegou músicas do Festival de Montreux, que a gente tocou em 78, com as músicas mais conhecidas instrumentais nossas. E mas tem um disco que eu lançado mais recentemente, que é eu e Acó Simões e Marco Lobo, Ah, sim. retocando Gil e Caetano, que é uma homenagem aos 80 anos de Gil e Caetano. Tem vídeo, produção, desse show? Tem? Coloca aí pra gente ver. É isso aí. Doces Bárbaros. E a Costa. Que negócio, hein? Rapaz, eu vou dizer, velho. Como é que não ganha o Grammy? Esse é o mais recente, viu? Que a gente acabou de fazer lá no Teatro Rubi. Aí já fizemos Brasília, já fizemos Belo Horizonte, O São Rubi Paulo. abriu agora com outro nome, né? Esqueci. Como é que chama? É que é no Wish, Hotel da Bahia. É alguma coisa Rubi. Eu sei que tem Rubi. Projeto Mas- Rubi, não. Tem um... Vou apresentar você agora. Tapioca. Tapioca, cadê você, Tapioca? O que, é que você tem de novidade para o nosso convidado? Olá, Luiz! Olá, Armandinho! Ô, Tapioca, de vermelho? Você gosta de vermelho, hein, Eu velho? diria que é outro tom de vermelho, mas eu adoro o vermelho. Isso é um fato. Eu sou rubro-negro, faz parte. Você é rubro-negro? Porque Bahia também tem vermelho. Tem sim, mas tem três cores. Vamos deixar o Vitória com vermelho, tá bom? E o que é que você tem aqui para o nosso convidado, Armandinho? Cada história interessante aqui, amigo, que você... Eu tô com uma matéria muito especial mesmo, sobre a Escola de Música Irmãos Macedo. Vocês querem assistir? Vamos lá. Armandinho, Betinho, Haroldo e André Macedo criaram em 2005 a escola Irmãos Macedo. Desde então, atendem alunos da rede pública de ensino de Salvador, atuando permanentemente na formação musical de crianças, adolescentes e adultos. Além do repertório da banda Armandinho, Dodô e Osmar, os alunos aprendem o clássico e popular da música do Brasil e do mundo. A escola ainda conta com a banda Emin, que realiza performances e leva o melhor da música instrumental para a população. Perpetuar o legado musical da família Macedo é uma iniciativa que merece todo o nosso aplauso. É com você, Tapioca! Gostaram? Palmas! Maravilha, pô. Isso é lindo É um demais. projeto muito lindo mesmo, Luiz. Eu acredito que é uma homenagem muito linda para o pai de Armandinho, né? Também perpetuar esse projeto é definitivamente uma ótima homenagem. Com certeza. Lindo, lindo, lindo. Boa matéria, viu, Tapioca? Muito obrigado. Que bom. Obrigado, Tapioca. Obrigado, Luiz. Obrigado, Armandinho. Obrigado, Tapioca. Quem agradece sou eu, cara. Eu fiquei emocionado agora de ver, Eu porque vi que você ficou é um emocionado. trabalho muito bacana, né? Botar esses Lindo aquilo meninos, ali, rapaz. né? Engraçado que eu tenho um menino ali que apareceu, o Sávio.
O Sábio, um vídeo dele que ele tocava uma guitarrinha de papelão Sim. que a gente jogava de cima do trio, que era a cópia da minha guitarra. E ele era tão vidrado com a minha guitarra que ele botou Dança do Tempo, minha gravação, e ficou... Quando eu bati, eu achei que ele estava tocando. Ele dava alavancada na hora certa, fazia tudo. Aí quando eu saquei a guitarra de papelão, que moleque, rapaz, ele tá fazendo a digitação muito parecida. Que cara é esse? Aí eu perguntei, vem cá, você não toca não? Você já toca, né? Ele, não, eu não tenho um instrumento, eu não sei tocar não. Ele, rapaz, você já toca. Isso que você tá fazendo aí, essa performance, tá muito em cima. Porra, vamos lá. E levei ele lá pra escola. Aí botei, esse menino, rapaz, eu nem sei, eu levei 1 mês, ou 2, ou 3 sem ver ele. Quando eu cheguei lá, ele já estava tocando, ele já estava com a guitarra na mão. Só que ele aprendeu, ele vendo pela televisão. O começo dele foi botar nas minhas gravações na televisão, e ele botava o instrumento na posição e ele ficava canhoto, sem saber. Porque ele botava na posição que ele via ali para poder seguir as notas. Aí ele aprendeu canhoto, ele não é canhoto. Outro dia que eu perguntei, mas você não é canhoto? Ele, não. Ele, como é que você aprendeu a tocar essa merda ao contrário, rapaz? Ele, porra, é porque eu botava na televisão, aí eu botava ao contrário, aí não teve jeito. Aí quando eu fui pra lá, o meu jeito de tocar era ao contrário, porque eu já estava treinado vendo o senhor, né? Ele vendo o senhor pela televisão. Que legal. Aí ele ficou tocando canhoto. Uma obra dessa, uma coisa linda dessa daí, pô. Fica emocionado mesmo. Ficou sem apoio. Até hoje a gente está sem poder montar. Meu irmão perdeu até a casa que ele mantinha a escola, né? Porque fechou, acabou o patrocínio, acabou tudo, ele não pôde manter. Ele ficou mantendo a banda. Até hoje ele vem mantendo a banda, mas ele já está, não, qualquer hora vamos abrir de novo a escola. Pô, já tinha mais de 120 alunos, cara, já estava a meninada querendo aprender essa linguagem, sabe? Porque tem muita gente interessada, e meninos de escola pública, né, que não precisava pagar nada lá, então vinha lá de Itapajipe, lá e tal. Porra, os pais levando os filhos com 12, 13, 14. Tem a menina Ágata. A Ágata toca muito. O pai dela toca também, né? Ela já tinha uma... Pô, mas chegou lá e desenvolveu, né? Que legal. E é uma menina, mulher, né? Tocando guitarra baiana e toca bem, cara. A gente não pode aceitar um negócio desse. Tem o Bernardo também, que estudou lá, que toca hoje com a... Já viajou até com a orquestra... Essa orquestra que tem mais garotada e tal. Hã? Jubá, é. Neo Gibá. E ele já viajou, já foram para a Suíça, já fez trabalhos, ele tocando tanto bandolim quanto guitarra baiana. Aderiu, né? Todo mundo aí, os instrumentos de 5 cordas. Mas acho que a gente tem que fazer um movimento para voltar à escola, voltar tudo. Porque isso aí eu vou pedir à produção aí para empenhar aí, a gente conversar bastante. Porque o projeto é lindo, lindo. Eu vi você aqui, seus olhos estavam marejados. Você fica com aquela coisa... É importante, né? Porque apesar de tudo bem, tem uma história musical nossa que está sendo levada. Isso é importante. Mas está botando os meninos, dando uma profissão, né? Dando um motivo... Está tirando até de alguma coisa... de vida. Que não está fazendo, não vai fazer bem, trazendo para um projeto que vai construir o futuro dele. Isso é fantástico, isso daí, pô. Não, em todos os lugares, as comunidades mais carentes e tal, se descobriu que a música, a arte em geral, é uma forma de tirar as pessoas, né, de outros caminhos, de outras coisas. Isso é que tem que ser apoiado, isso é que tem... Você fez um show com o Marcel, que é filho do Baden. Com o Marcel. Eu tenho vários projetos, né? A gente tem uma homenagem a Baden, que é muito bacana, com o Marcel, que é um violonista maravilhoso, né? E da escola Baden-Powell, é filho do homem, né? E que é muito bacana que eu fui para fazer as músicas
né, de Baden-Powell e tal, que fez um chorinho para mim. Olha. Né? Ele, bacana isso, né? Ele estava fazendo show, Baden, aqui em Salvador, no centro de convenções, e 3 dias de show. No primeiro dia, o Walter Queiroz, Valtinho, Walter. nosso grande Walter Queiroz, do Jacu. Valtinho foi no show, aí me ligou, Mando, você tem que ver o show de Baden. Ele faz uma homenagem para você. Então, com Baden-Powell, nunca tive um contato. Apesar de que a gente era da Warner, se bateu algumas vezes, mas só de falar assim. Eu sentia que ele falava comigo, ele tinha uma... que ele gostava, coisa de instrumentista, né? Eu era da Cor do Som na época. Mas legal. nunca tivemos, nunca falamos, nunca, né, um entrosamento. E aí o Valtinho me falou, vai lá ver o show e tal. No segundo dia eu fui. Quando chegou lá no meio do show, ele aí falou, se alguém aqui conheceu o Armandinho, eu já falei aqui ontem e tal, eu fiz essa música pra ele e tal. Caramba. Aí ele, que coisa, né? Um abraço no trio elétrico. Aí ele toca o chorinho, blá, 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 eu digo, caramba, cara. Aí eu fui lá falar com ele depois, né? Eu digo, porra, não sabia que era isso. Eu vim aqui amanhã de novo e tal. Aí fui no outro dia, levei meu pai também, meu pai adorou. Aí levei um gravadorzinho, aí fui no camarim depois, ele aí gravou pra mim a música toda e tal. Foi muito interessante isso, porque eu levei a fita, de caramba, a música é difícil, ele jogou duro, né? Depois esse Armandinho, né? De velocidade, de coisa. Mas o violão, principalmente, quando ele tem uns arpejos, umas coisas de fazer, que eu digo que dificultava mais, né? Eu digo, caramba, filho da mãe, né? Que ele é tipo apanhete cavaquinho, ele apanhete Armandinho, sabe? Você não vai... Eu sei que aí eu deixei lá e tal, e eu perdi essa fita. É A sério? fita sumiu. Aí o Baden morreu. Aí eu digo, que porra, ninguém vai saber que Baden fez uma música pra mim, cara, que coisa. Porra, perdi a fita. E agora? Já foi, já era. Não gravou, não tem. Aí pronto, o Vitor Biglione fez uma parceria com o Marcel, aí me chamou para fazer uma participação, eu aí conheci o Marcel, aí comecei a... Trocamos telefone, ficamos de fazer umas coisas, dei uma canja num show dele em Brasília. E de repente o Marcel me ligou, Armando, eu tô aqui remexendo as coisas do papai. Você sabia que ele fez uma música para você? Nossa, que legal. Aí, rapaz, e aí você... eu tenho aqui gravado, inclusive ele escreveu aqui que a música... Baden tinha tudo organizado, rapaz, no acervo dele lá. A música gravada, a música escrita. Aí o Marcel, inclusive eu já estou até estudando ela aqui, estou tocando, é mesmo, Marcel? De coisa boa, cara. Então foi recuperada a música. E pronto. Eu sei que aí de um tempo para cá aí tem esse projeto aí que ele fez para fazer Baden e perguntou se eu queria fazer com ele. Na verdade, ele veio fazer um show aqui no Rubi e estava me chamando para uma participação. Aí o João, meu filho, né? O João chegou para mim, Marcel, faz logo esse show com o Armandinho aqui, homenagem a Baden, tá? Ele, é mesmo, ele topa? Ele, claro que ele topa e tal, não sei o que, pronto. Aí juntamos e fizemos o primeiro aqui no Rubi, homenagem a Baden. O Iacossi levou o equipamento, gravou tudo e virou um disco nosso. E aí pronto, a gente começou a fazer essa homenagem a Baden-Powell, inclusive para o ano já temos até alguns shows na Europa. É isso que eu tô... Então é uma coisa que está rolando, que é muito bacana. E o bacana é que quando a gente juntou para fazer esse show, quando a gente está ensaiando as músicas de Baden, eu pegando lá um monte de coisa dele e tal, a maioria conhecidas, né, que a gente já sabe. E quando a gente conhece a música, a gente já sabe tocar, né, já mete a mão, já sai tocando. Mas aí chegou num momento que eu falei de, tudo bem, já que a gente tá tocando essas músicas todas do teu pai, vamos tocar uma do meu pai? Só uma, né? Aí botamos Tayane no evento, que é um momento bacana, né? Que Tayane é uma música festiva, a gente deixa lá pro final do show. Aí eu pego a guitarra baiana, inclusive, e tal. Sempre dou essa misturada. Você faz muita turnê na Europa, né?
ano que- Vinha fazendo e tô retomando isso Retoma agora. ano Já que fiz vem, um volta? agora, já mais de 40 dias já viajando. E, Portugal, Espanha, Itália. Ano que vem, provavelmente você vai fazer, né? Porque você completa 70 anos, aí vai ter... Não, agora com o meu filho lá, o João, ele está morando lá, então ele já está articulando. Devo voltar agora em novembro. Ele está, olha, você veio passar aqui uma semana, inclusive eu vou gravar um disco com Yamandu. Yamandu está morando em Portugal. Sim. E aí a gente já está com a ideia de fazer o disco que a gente nunca fez, porque Yamandu, quando veio do Rio Grande do Sul, com 18 anos de idade, ele veio para tocar comigo, cara, porque ele adorava o meu disco com Rafael Rabelo, e a linha dele era um segmento É do que Yamandu Costa, Renato Borghetti Borghetti. e a Brasil Jazz Orquestra, não é isso? É um projeto chamado Encontro. Fizemos lá em Isso. São Paulo, há uns 4 meses atrás. Ah, Fizemos isso num teatro maravilhoso, Casa Você São tem? Paulo. Amandinho com a orquestra. Solta a produção. Rapaz, eu vou dizer uma coisa, bicho. Manda o Grammy, outro Grammy. Foi outro dia isso, viu? Isso não é coisa antiga, não. Eu já estava com o cabelo azul. Já tava, o cabelo. Amandinho, olha, você é uma simpatia. Muito obrigado. Ô, Luiz. Poxa, a casa aqui é sua. Você volte assim quantas vezes você quiser. Foi um prazer. Vou tentar colaborar com essa questão da escola, vou ver o que, é que eu posso fazer, vou imaginar, porque até eu fiquei emocionado em ver, e a sua história que você contou do menino, e tudo isso na cabeça da gente fica permeando projetos, ideias. Tá? O Luciano é um parceiro, já é um parceiro seu. E assim, muito obrigado mesmo pelo carinho, dedicação. E por ser Armandinho e trazer tudo isso de bom pra gente, pra nossa terra. Não pra nossa terra só não, pra esse país todo, pra esse mundo aí que aprecia. Você é um talento, você é fantástico. E assim, um ser humano, uma simpatia, pô, uma pessoa leve, tranquila. Foi muito gostoso estar aqui esse tempo contigo. Graças Muito obrigado. a Deus, né? Porra, rapaz, eu tive só surpresa aqui, desde a hora que eu cheguei, de todos que me receberam, de como eu fui recebido aqui. Que ouviu? Bom. Você lá. E aí chego aqui, rapaz, esse naipe aqui de músicos. Pô, que maravilha, esse som bonito aqui de vocês, cara. Pô, obrigado, viu? Pô, Obrigado. Obrigado Ô, você. Luiz, eu não esperava que aqui fosse tão bem preparado assim, a casa, tudo aqui de vocês, tão profissional, tão chique. A menina ali, que é, porra. Olha, a minha bebida... Então, o que é que você gosta de beber? Uísque com água de coco, mas tudo bem, né? Uma entrevista, assim, mas tem, né? Pô, que maravilha. Você merece muito mais. Obrigado, meu velho. Eu que agradeço. Esse foi o Fortuna Crítica de hoje. Um grande beijo e agora com vocês, o grande mestre Armandinho.